Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade em estar em sua presença para a glória do nome dele. Hoje, dia 25 de novembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos aí iniciando uma abordagem de um assunto muito importante, a qual nós temos referência na carta de Paulo aos Romanos, que tem ricas ensinamentos para cada um de nós. Como eu falei no vídeo anterior, carta aos Romanos é uma carta que transformou vidas e continua transformando. Uma delas, Martinho Lutero, o grande reformador, né, das Escrituras, da Reforma Protestante, também Agostinho, também foi impactado pela carta de Paulo aos Romanos. E ela tem cujo tema salvação e justificação, os pilares da vida cristã. Então, tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender, a se alimentar da poderosa palavra e nos mostrar os seus ricos e poderosos ensinamentos para a glória de Deus. E hoje nós vamos abordar mais um tema no capítulo 1 de aos Romanos. E hoje nós vamos falar das etapas da queda moral e espiritual do homem sem Deus. O homem sem Deus, a queda é certa, tanto moral como espiritual. E a corrupção da humanidade, que também vamos falar sobre os textos a qual nós vamos ler. Então vamos, primeiro capítulo de carta de Paulo aos Romanos, verso 20 a seguir, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Verso 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aí as etapas da queda moral e espiritual do homem sem Deus. No verso 20 ao 21, o homem rejeita a revelação clara de Deus. Deus se revela claramente pela sua criação, mas o homem, mesmo conhecendo, não glorifica nem agradece. E Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, os pássaros, o sol, a lua, a chuva, é obra de Deus. E mesmo se alguém ainda não ouviu falar de Deus, não tem como, não tem desculpa, porque tudo é para a glória de Deus. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, como diz o salmista. Então a criação aponta para o Criador. O problema do homem não é ignorância, mas rebeldia voluntária. A ingratidão é a porta da idolatria. É ingratidão. Se nós não agradecemos a Deus, não louvamos a Deus pelo pássaro, se nós não louvamos, é ingratidão. E não há desculpa.
Não vai ter desculpa, não tem desculpa. O mundo, o planeta, tudo não foi obra do acaso. Bom, e apareceu. Não. Teve um ser divino maravilhoso que com a sua palavra, com o teu poder, com a tua onisciência, onipresença, onipotência, criou todas as coisas perfeitamente para a glória dele. Então, examine o coração. Em quais áreas você conhece a verdade, mas não obedece? Cultive gratidão e adoração. Isso guarda o coração do engano. Isso agrada a Deus. Agradecer a Deus em todo o tempo. No verso 25, o homem troca a verdade pela mentira. Meu Deus. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e passaram a adorar o criado em vez do Criador. Irmãos, não podemos adorar as coisas criadas, mas nós temos que adorar o Criador. Toda idolatria começa com uma troca, verdade por mentira. Quando Deus deixa de ser o centro, algo ocupa o lugar. Sucesso, prazer, pessoas, desejos, bens, riquezas, dinheiro. Tudo isso rouba o lugar de Deus na nossa vida. E todas essas coisas são passageiras, mas o nosso Deus é eterno. Cheguei a comentar hoje pela manhã, que nós somos tão ingratos que não agradecemos coisas que recebemos de graça. Por exemplo, você lembra da pandemia, do Covid? Uma coisa que nós temos de graça. Pessoas estavam pagando caro, e no final também não conseguiram comprar, que é o ar, o oxigênio para respirar. Percebe? Passei por um processo de enfermidade, fiquei na UTI e eu sentia muita sede. E um desejo saciava de beber água e eu não podia. E os médicos, as enfermeiras tinham pena, dó de mim, pegavam um cotonete, só umedecia, molhava a pontinha do algodão e colocava na minha língua para me refrescar. A água é de graça. E nós não agradecemos a Deus. Complicado. Toda idolatria começa com uma troca, verdade e mentira. Então, pergunte, o que tem absorvido meu coração mais do que a Deus? O que tem entrado? Quem está no centro do meu coração? Quem está sentado no trono do meu coração? Será que é Deus? Se for Deus, Deus tem a primazia de tudo na nossa vida. Então, renda novamente a adoração ao Criador e não às coisas criadas. Não adore coisas criadas. Adore ao Criador. Versículo 26 e 27. O homem colhe distorções profundas da sua moralidade. Como consequência de rejeitar a Deus, o homem desfigura até aquilo que Deus estabeleceu como ordem natural. Homem e mulher, marido e esposa. E tudo isso aí, há quem diga, Hernandes de Lopes diz que o castigo de Deus, às vezes as pessoas perguntam, falam assim, nossa, mas tanta maldade, tanta coisa acontecendo e Deus não pune? O castigo de Deus está em ação. Qual é o castigo de Deus? Deixar o homem livre. Faça o que você bem quer. Está fazendo tudo errado, é o castigo de Deus, é Deus. A justiça de Deus é o livre-arbítrio, é o homem ser independente. Terrível. Então, onde Deus não é reconhecido como Senhor, a desordem toma o lugar da ordem. Se Deus não é o Senhor, nós não temos direção. É a mesma coisa nós queremos viajarmos sem GPS. Não iremos chegar no local. A imoralidade é fruto de um coração que afastou Deus do centro. A degradação moral é sintoma, não causa. A causa raiz é a rejeição de Deus. Alguém pergunta, mas por que faz isso? Por que faz isso? Simples, não tem Deus. Mas essa pessoa fala de Deus. Falar é uma coisa, ter é outra.
Eu não vivo o que falo, eu vivo o que eu pratico. Tem diferença. Então, deixe Deus ordenar todas as áreas da sua vida, inclusive a moral. O cristão deve amar as pessoas, mas rejeitar aquilo que desonra a Deus. Não podemos permitir essas coisas. No verso 32, o homem aprova o mal e rejeita a justiça de Deus. Mesmo sabendo que tais práticas são indignas, não só as que praticam, mas aprovam quem os faz. Há um pecado na Bíblia que poucos falam, mas é pecado. Se a Bíblia falou que é pecado, é pecado. O pecado da omissão. Se nós sabemos que isso reprova, Deus reprova, isso fere a santidade de Deus, e nós permitir uma coisa, mas aprovar, concordar, nós estamos pecando também. Então, o estágio final da queda é chamar o mal de bem. Quando a consciência é cauterizada, a pessoa celebra o pecado. Por isso que Paulo fala, depois nós vamos chegar nesse texto. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Tem que mudar o nosso pensamento. Então, a sociedade sem Deus normaliza o que Deus condena. Não é pecado, não é bem assim. É a palavra do diabo. Quando você ouviu uma coisa que o Espírito Santo falou para você, não faça isso, é errado, e de repente você compartilha e alguém fala, não é bem assim não, tal. Já lembra de Adão e Eva. É a serpente. Porque a serpente falou isso para Eva. Não é bem assim que Deus falou. Você não vai morrer, nada. Você só vai... É porque você vai ter a consciência agora, você vai saber o bem e o mal como Deus. Né? Quando não é bem assim, é ferramenta do diabo. Não se conforme com o mundo. Avalie tudo pela palavra de Deus. Se posicione com amor e firmeza contra aquilo que Deus reprova. Tá? Então não é juízo, mas é exortação, admoestação, é tentar ganhar toda vez que nós formos falar, confrontar alguém, não é para matá-la, mas para ganhá-la para Cristo. Busque viver como luz em meio a uma cultura que aprova o pecado. Romanos 1 mostra que a crise da humanidade não é intelectual, mas espiritual. Tudo começa quando Deus deixa de ser reconhecido e termina em sua vida, em uma vida que troca a verdade pela mentira e aplaude o pecado. O caminho de volta é o Evangelho, palavra. Reconhecer Deus, render o coração a Ele e permitir que sua graça restaura a mente e a vida. Renovação do entendimento. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço e te exalto. Senhor, nos ajude, Senhor. Pai amado, vivemos, Senhor, meu Pai amado, numa sociedade. Vivemos, Senhor, meu Pai, num mundo, num sistema, Senhor, que é contra os teus princípios, contra a tua santidade. Mas nós, como chamados, escolhidos, Senhor, meu Pai amado, segundo o propósito de Deus, somos para ser a diferença no meio desse caos. Senhor, segure nas nossas mãos, abre o nosso coração, o entendimento, renova a nossa mente, para que o teu nome seja glorificado. E Senhor, meu Pai, tire os comichões dos nossos ouvidos e que nós venhamos ter percepção em ouvir a tua voz e também ter o discernimento quando for a voz do diabo, para não cairmos na cilada. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde. Em nome de Jesus.